Bem, agora nós vamos procurar um pouquinho melhorar esse nosso livro para dar nosso e-book, para dar uma cara de e-book, ok? Nós temos aqui a folha de rosto. Nós vamos vamos formatar essa folha de rosto, ok? E vamos, utilizando algumas regrinhas bacanas de CSS a mais, para que assim iremos aprender, vamos criar também uma página de créditos, ok? Onde nós vamos dar os créditos a este livro, ok? Porque, por exemplo, no PDF que nós fizemos, não tinha esses créditos, ok? Vamos dar uma olhadinha no PDF, vamos abrir ele novamente. Vocês sempre olham se tem os créditos. Quando falta os créditos, quer dizer que é um texto que você não tem referência, não sabe nem de onde que vem esse texto, ok? E, de fato, esse é bem ruinzinho, porque eu não tenho nenhum tipo de referência, não sei a qual versão se refaz esse texto. Nós vamos, ao menos, dar algumas informações para as pessoas que leram, ok? Então, eu vou criar uma página, uma simples página de crédito. Antes disso, nós vamos corrigir e melhorar essa página, essa folha de rosto, que é um pouco a apresentação do nosso e-book, ok? Vamos lá no código, ok? Vocês estão vendo que tem o título que é um H1, nós podemos deixar assim, e nós temos o P, que é o texto, né, simples, com o nome do autor. Bem, e depois eu tenho esse texto aqui que é um pouco estranho. O que é esse Alfarrábios aqui? Okay? É o título do livro, mas o título é esse. O que é isso aqui? Eu não sou um grande experto de José de Alencar, mas aproveito a ocasião para aprender um pouquinho mais. Né? Então eu vou dar uma olhadinha. Obviamente as minhas fontes não são muito seguras, mas eu vou dar uma olhadinha no... o que eu encontro em internet. Obviamente eu vou dar uma primeira olhada na Wikipedia, que não é uma fonte super segura, mas enfim, me permite ter uma ideia geral da situação, de quem é, enfim, o livro, etc. E vou ver se consigo encontrar algumas coisas. Entre os romances do José de Alencar, eu encontro esse do Alfarrábios, ok? Abro ele, é de 1872, e eu descubro aqui que, na realidade, é composto por 3 partes, por 3 volumes ou 3 histórias, ok? São 3 romances, vamos dizer assim, 3 histórias em 2 volumes, ok? De fato, aqui eu posso perceber que o que eu estou lendo é, na realidade, somente um dos contos, A Alma de Lázaro, ok? Mas ainda tem outros 2. Seria muito bacana poder unir esses em um volume único ou achar um texto já com eles unidos. Bem, esse ponto eu tenho já uma ideia do que seja esse Alfarrábios, é uma espécie de nome de uma coleção, ok? Então nós vamos fazer uma formatação diferente. Primeiro eu vou copiar esse texto aqui. Vocês podem depois, obviamente, procurem aprofundar esses temas. Isso é bacana quando você começa a fazer a produção, porque permite a você de depois tentar entrar um pouco mais a fundo. E nas referências, por exemplo, ok? O melhor ainda no site da Academia das Letras, ok? Que tem também textos um pouquinho mais avançados, mais confiáveis, ok? Então, se você vai no Academia das Letras, te dá uma visão geral, ok? Sobre o autor, ok? Ajuda a conhecer um pouquinho melhor o autor. Enfim, é um modo também de vocês começarem a entrar também em contato com esses autores, trabalhando em cima da obra deles. Bem, o que eu fiz, eu copiei o texto, então eu vou ir no meu código e vou colar ele aqui, porque eu quero ele completo, né? Crônicas dos tempos coloniais, ok? E vou mudar isso aqui, vou fazer uma diferença aqui. Esse que é o autor, eu vou colocar ele para cima, espera lá, vou fazer aqui. Vou criar uma página de crédito diferente, vou colocar ele para cima, vamos corrigir esse José de Alencar, obviamente. Ok, a alma do Lázaro, e esse aqui vamos deixar como uma espécie de subtítulo abaixo da alma do Lázaro, ok? Vamos formatar agora isso aqui. Então, vamos lá com as regrinhas que nós já conhecemos, vamos no pré-visualizar, assim é mais fácil. E vamos no design. Ok. Primeira questão, como é que eu formato esse texto? Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos na folha de rosto. Aqui está minha folha de rosto. O que ele está utilizando? Está utilizando o P, ok? Como etiqueta. Eu não posso formatar o P diretamente aqui no meu design, porque vai mudar todo o meu livro. Lembrem-se, vocês lembram que quando eu utilizo a etiqueta direta,
o que acontece? Eu formato o livro inteiro, todas as etiquetas. Isso me permite de mostrar, de explicar para vocês uma regrinha de CSS, um seletor de CSS, que é seletor porque serve para selecionar, que permite criar variações nessa seleção do texto. Por exemplo, eu tenho aqui um P, ok? Mas esse P não é um P qualquer, porque não é o parágrafo, ok? Esse é o P que fala, que apresenta o autor do livro. Então, esse P, ele é classificado, essa etiqueta, esse texto, esse pequeno texto é classificado não como um parágrafo, mas como autor. Okay? E no código eu posso definir isso. Como? Simplesmente aplicando uma classe. As classes, okay, que vocês podem ter lido em algumas apostilas sobre isso, as classes servem para classificar melhor as etiquetas, os elementos, okay, os tags. Okay? Então, nesse caso, dá uma olhada no que eu vou fazer. Eu vou em P, espaço, class, igual, abre aspas, autor, fecha aspas. Não aconteceu nada, obviamente, porque eu estou simplesmente classificando o elemento no HTML e isso vai permitir que eu mexa somente nele, okay? E não em todo o resto. Vamos fazer um teste? Vamos no CSS? Okay? Então eu tenho o P e agora eu vou escrever a regra, o seletor do autor. Então eu tenho um P ponto autor. Esse ponto está indicando que eu estou selecionando uma classe. É um parágrafo, mas é um parágrafo especial. É um parágrafo com a classe autor. Ok? Então vamos lá. E nós vamos aqui fazer algumas mudanças. Por exemplo, respeito ao P normal, eu quero que o alinhamento dele, então text align, seja central. Veja, notem lá como ele modificou, está central. Vamos ver se o resto mudou? Não. O resto, os outros P's estão justificados como antes. Porque essa P autor está agindo somente nesse pequeno texto que está definido com a classe autor. Ok? Vamos ver se acho que deu para entender. Vamos fazer outra coisa com ele? Vamos aumentar o tamanho da fonte, né? Então vamos lá. Font size 1.2 em, vou deixar um pouquinho maior, né? Ok? Vamos criar um pouquinho de espaço acima. Então, margem top 2 em, ok? E um pouquinho de espaço abaixo, margem bottom 3 em. Vamos abundar um pouquinho mais, porque sendo uma folha de rosto, nós queremos um pouquinho mais de espaço. José de Alencar, a alma do Lázaro. Interessante, vamos voltar agora. Eu quero formatar esse de baixo aqui, ok? Já que nós estamos nessa, vamos lá na folha de rosto, P, ok? Então, P, vamos criar uma classe. Class igual, subtítulo. Eu vou chamar de subtítulo, mas na realidade não é bem um subtítulo. Aliás, isso aqui é mais uma coleção. Coleção me permite de explicar duas coisas. Nunca utilizem acentuação. Não escreva com cedilha. Okay? Não coloquem acentuação no nome das classes. Não usem espaçamento. Okay? Não usem maiúsculas. Não façam isso. Okay? É muito ruim depois na leitura. Não é bom. Criem já uma coleção. Okay? Simples. E que seja claro. Ok? Aliás, queremos mais claro ainda? Título, coleção. Olha, esse é um dos métodos melhores para escrever. Okay? Título, coleção, sem espaços. E a segunda palavra para separar da primeira com a maiúscula. Título, coleção. Eu sei que esse é o título da coleção a qual pertence esse conto do José de Alencar. Okay? Bem, agora eu posso simplesmente copiar ele, Ctrl C. Vamos no nosso design e vamos abaixo do autor. Tem diferença se eu coloco aqui acima do autor ou abaixo do autor? Não, nesse caso aqui não tem. Okay? P. Ponto,
Ctrl V, colamos o título coleção. Atenção, porque se vocês escreverem minúsculo aqui, depois não funciona. Tem que ser exatamente igual. Então, título coleção, por isso que eu digo é melhor copiar e colar. Vamos lá. O que eu quero fazer nesse título coleção? Também eu quero text align center. E também eu quero a fonte, opa, veja que eu já errei, ponto e vírgula. Eu quero também um pouquinho maior, né? Font size, afinal, é bastante importante. Font size, não vamos exagerar, 1.3M. Ok? Posso ainda fazer uma outra coisa, vou colocar em itálico. Aqui está em bold, mas porque lá no nosso código tem esse B que está indicando o bold. Aqui eu vou colocar em itálico, diretamente no CSS. Como? Utilizando uma regrinha para o itálico, que é font, style, estilo da fonte. 2 pontos, italic. Ok? Dá uma olhada no que ele fez. Agora eu quero diminuir a margem acima, okay? Para deixar ele mais próximo da alma do Lázaro. Vamos dar uma olhadinha se nós conseguimos? Vamos lá. Margem, top, 0. Não vai. Por que não vai? Porque nós sabemos que o H1, que nós aplicamos no livro, ele tem margem abaixo, vamos dar uma olhadinha aqui, margem abaixo de 2M, ok? Está aplicado diretamente no H1, então eu não vou poder mudar aqui, porque senão vai mudar todo o livro. Eu vou criar uma outra classe para o H1. Então vamos lá, H1, class, ok? Está fácil aqui o nome da classe, título, livro. Ok? Lembre-se sempre das aspas, em fechar as aspas. Então é class igual, abre aspas, nome da classe, fecha aspas. Vamos copiar essa classe e vamos lá. No finalzinho, ok? Se eu quero organizar a coisa, eu posso até vir aqui logo após esse H1, porque assim fica mais fácil depois de encontrar depois. H1 ponto, título livro. Notem aqui... Aqui me serve também para mostrar para vocês um outro princípio do CSS que eu não preciso reescrever tudo, ele já está formatado o H1. Eu preciso, somente nesse caso, acrescentar as diferenças respeito ao H1 principal. Então não vou mexer cor, não vou mexer fonte, não vou mexer alinhamento, porque já está funcionando isso. Eu vou somente modificar a margem. Margem bottom 0.5em. Ok? Já ficou um pouquinho mais agradável. Okay? Vou deixar mesmo em preto. Se eu quiser modificar a cor disso aqui, posso modificar, mas eu posso deixar assim. Ok, criamos a nossa folha de rosto. Se vocês tiverem um editor ou quiserem colocar um editor, obviamente vocês vão colocar aqui abaixo um pouquinho mais de espaço. Ok? Mas para nós, por enquanto, já está bom essa folha de rosto. Ok, vamos criar uma página de créditos? Ok, página de créditos, nós vamos criar, vamos salvar então o nosso livro, e vamos criar ela depois da folha de rosto. Como é que eu faço isso? Eu tenho dois métodos no Sigil, se eu quero criar uma página nova. Eu posso criar da zero ou posso copiar uma que já existe e depois modificar. Eu vou criar do zero. Então, botão direito, acrescenta HTML vazio. Ok? Acrescentamos, ele acrescentou aqui embaixo, de fato está vazio. Nós vamos renomear. Okay? E vou chamar ele de créditos. Ok? Além de renomear ele, eu vou pedir para ele utilizar o CSS que nós estamos utilizando. Então, botão direito, linkar folha de estilo, selecionar o nosso CSS e clicar em OK. Bem, o que nós vamos fazer? Eu recomendo a vocês de utilizarem aqui, de escreverem diretamente aqui, ok? No código, ok? Então nós vamos, eu vou colar de onde é o texto e vou escrever aqui fonte, ok? Antes disso, porém, vamos lá e vou criar outra etiqueta de P e vou chamar José de Alencar. Alencar, a alma do Lázaro, ok?
E vamos dar uma olhada que ele já está me dando um erro aqui, porque eu preciso simplesmente fechar a minha etiqueta, ok? Linkar as fontes, domínio público, etc, etc. Nós vamos colocar simplesmente versão EPUB, então P, versão EPUB, 2014, José, e o nome de quem fez essa versão EPUB, ok? Aqui no meu caso sou eu, no caso de vocês, vou colocar o nome de vocês. É simplesmente algumas informações bem simples. Se vocês quiserem dar para as pessoas a possibilidade de entrar em contato com vocês, vou mostrar agora como usar alguns truquezinhos bacanas. Bem, aqui nós temos simplesmente essas 3 informações bem simples que servem para dar um pouco de informações de onde saiu esse livro, ok? Vamos lá, vamos formatar isso agora? Veja, vamos ver a visualização e vou formatar fazendo uma coisa, criando um link, ativando um link, ok? Isso me permite a vocês mostrar como criar links dentro do arquivo EPUB, ok? Então, eu vou selecionar, ok? E vou nesse botãozinho aqui, ó, de links, inserir links. E aqui embaixo eu vou simplesmente copiar o link, ok? E vou clicar em OK. Veja, ele está em azulzinho, criou um link para mim. As pessoas, quando clicarem, vão ir diretamente para esse site. E se eu quiser informar, por exemplo, o meu endereço de e-mail, eu vou simplesmente, continuando a escrever, vou escrever e-mail, ok? Então, Fernando, simplice.com.br, e eu posso definir também um link para esse e-mail. Então, eu seleciono ele, Ctrl C, vamos copiar, vamos na área de links, e aqui vou acrescentar isso, mail to, e vou colar. Ok? Agora as pessoas, quando clicarem, vão abrir vão abrir o aparelho deles para a versão em e-mail. Se eu quero melhorar um pouquinho ainda esse meu texto, eu posso simplesmente selecionar isso aqui e aplicar um bold. Fonte também eu posso aplicar um bold. E se eu for dar uma olhada no código, eu vou poder ver que ele aplicou o B. Atenção quando utilizem esse sistema de formatação aqui do sigil, porque não é perfeito, ok? Não fica muito bom, ok? Às vezes ele fica, vamos dizer, ele cria coisas que não servem para o texto, ok? Então usem com muito cuidado esse editor de texto. É sempre preferível escrever diretamente no código, ok? Para evitar erros, evitar coisas estranhas. Veja que ele já criou um espaçamento, enfim, ele faz algumas coisas em automático. Bem, vamos melhorar um pouquinho dando um pouco de espaço acima. Para dar um espaço acima, eu vou criar uma classe nesse primeiro elemento e vou chamar ele de class créditos, ok? Vou aplicar somente nesse texto, ou posso também aplicar um pouco em tudo, né? Em todos os textos, para se eu quiser diminuir um pouco o tamanho da fonte, formatar esse texto de modo diferente. Sempre que eu quero formatar ele de modo diferente, eu preciso criar uma classe. Nesse meu caso, eu quero simplesmente criar uma classe créditos, e vou lá no final do meu CSS, créditos, eu vou fazer simplesmente o seguinte, margem top 4M. Okay? Eu quero simplesmente fazer um pouco de margem top 4M. Okay? Simplesmente um pouco de espaçamento acima. Okay? Vamos salvar e vamos dar uma olhadinha como é que está ficando o nosso livro. Vamos abrir na Adobe Digital Edition. Bem, veja, tem uma folha de rosto, já está bom. Tem a minha pequena página de créditos, onde dá algumas informações sobre quem fez e etc. E eu tenho o livro que inicia como nós formatamos, ok? Então, o nosso livro já está a caminho, ok? Já está a bom ponto, ok? Bem, vamos um pouquinho melhorar isso e finalizar isso, acrescentando as informações, algumas informações a mais, ok?
como por exemplo os metadados. Para acrescentar os metadados, eu vou clicar nesse botãozinho aqui. Estão vendo esse i? Eu clico aqui. Okay? O Calibre já me exportou várias coisas, ok? Então ele já Alma do Lázaro, Zé de Alencar, o título, etc., Português do Brasil, etc. Eu tenho várias já informações interessantes. Bem, uma das coisas que eu vou precisar fazer é controlar se os dados estão corretos. E aqui eu vou descobrir que, na realidade, é Alma de Lázaro, ok? Deixa eu até colocar a acentuação aqui. A gente vai ter que corrigir um pouco tudo isso. É Alma de Lázaro, o título e não a Alma do Lázaro. Enfim, a gente vai fazer algumas mudanças. Então, aqui vai o título, o autor, o nome do autor, a língua, ok? E aqui eu tenho Book Producer. Quem que é que produziu? É o Calibre. Na realidade, nós vamos eliminar isso. Okay? Identificador é um identificador que o Calibre criou. Na realidade, aqui seriam os metadados. Se nós quisermos, podemos deixar isso, mas eu posso remover. E a data de criação. E podemos acrescentar outras coisas, por exemplo, o ISBN, caso vocês tenham, o editor, a fonte. A fonte nós vamos editar e vamos colocar aqui, por exemplo, o que nós utilizamos lá na nossa parte de créditos, ok? Ou seja, o site do governo. Notem que os metadados na realidade, a nossa folha nossa página de créditos. Aqui voltou o que estava antes. Deixa eu mudar. É como se fosse a nossa página de créditos, ok? Então, vamos acrescentar informações, ok? Então, quando eu clico em OK, essas informações ficam gravadas dentro do meu arquivo. Eu posso também acrescentar, vamos ver outros direitos, ok? Eu posso escrever aqui que é de domínio público, ok, o texto. O que mais eu posso acrescentar? Descrição, se eu quiser colocar descrição, formato IPAB, IPAB 2, na realidade, que é um IPAB simples. O que mais eu posso acrescentar? Data de criação, assunto, tipo, título, etc. Fonte, editor, não tem um editor na realidade, ok? Ou posso acrescentar também outros valores, eu já tenho uma série de valores aqui, ok? Por exemplo, vamos acrescentar designer, ok? Designer, ok. E vocês podem acrescentar o nome de vocês. Enfim, os metadados servem um pouco para classificar, para colocar um pouco os elementos no nosso livro, para fazer com que as pessoas possam encontrar. Eu posso acrescentar várias outras informações de metadados, ok? Mas ao menos esses básicos é importante utilizar, ok? Vamos copiar esse texto aqui, Ctrl C, nós vamos modificar lá no livro. Okay, então vamos na folha de rosto, vamos mudar a alma do Lázaro para a alma de Lázaro, ok? Obviamente aqui está em minúsculo, se eu quero transformar em maiúscula, dá uma olhada, tem esses botãozinhos aqui que me ajudam a transformar tudo em maiúscula, ok? Créditos também, vamos mudar porque aqui estava errado, a alma de Lázaro. Ok, bem, dessa maneira o nosso e-book começa já a ficar com cara de gente grande.